Carol, muito bem, queridos internautas, uma boa noite a todos que nos acompanham nessa live festiva, em homenagem ao Dia dos Professores e das Professoras. É uma alegria estar aqui com esse grupo, né, de educadores que atuam em Piracicaba e que vem, nessa noite, trazer uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança para todos aqueles que se dedicam à tarefa de educar, os professores e professoras de Piracicaba. A nossa alegria, ela é redobrada, porque hoje nós temos o privilégio, o prazer de estarmos com a Anita Freire. A Anita Freire é a nossa educadora, a nossa professora homenageada por todo esse grupo de professores e professoras que vão estar aqui também trazendo uma mensagem, né? Aqui hoje nós reunimos a chapa PT-PSOL. A minha candidatura, junto com a candidatura do companheiro Tiago, representa o nosso forte compromisso com uma educação marcada pela esperança, uma educação compromissada com a inclusão e com a promoção da cidadania. Então, é com alegria que nós inauguramos essa live e muitos professores vão estar conosco. A professora Bebel não conseguiu ainda chegar, ela também, se for possível, na dinâmica dos trabalhos da votação da LESP, estar conosco, ela vai deixar aqui a sua mensagem, né? Então, é com alegria que nós homenageamos Anita Freire pelo legado que ela traz para a educação brasileira. Além de companheira de uma vida inteira do nosso querido, do nosso grande mestre Paulo Freire, Anita Freire tem uma contribuição substantiva para pensarmos uma educação para a autonomia. Então, eu convido a todos que nos acompanham para curtirem, para comentarem, participarem da live, não é? E compartilharem. Essa é uma live que tem uma dimensão histórica. É o compromisso do PT e do PSOL com uma educação que transforma a vida, que muda a sociedade. Eu vou passar a palavra com muita alegria à nossa querida companheira Anita Freire, para que ela deixe essa mensagem de abertura na nossa live. Anita, que alegria você ter aceitado o nosso convite, sei da sua agenda apertada no dia de hoje. É uma homenagem que você também faz a Piracicaba, que nessa noite te homenageia, né? Nessa live com tantos professores e professoras, para falarmos sobre educação. Queríamos te ouvir, a palavra é sua. Boa noite, querida. Boa noite, Adelino, e boa noite a todos os companheiros dessa live. Eu estou muito sensibilizada, muito mesmo, de vocês estarem prestando uma homenagem a um professor, que no fundo foi uma professora, na minha pessoa, né? Poderiam ser tantos outros grandes professores e vocês me tomaram como a pessoa a ser elogiada. O elogio da noite, então, vai para mim. Na realidade, eu me dediquei sempre à educação. Meus pais tinham um colégio no Recife, um colégio muito famoso, que educou gente de todo o Nordeste nos anos 20, 30, 40 e 50. Foi onde Paulo Freire estudou e muitas outras pessoas notáveis do Nordeste brasileiro. Então, eu convivo com a educação, é um tema que me emociona muito, que me envolve muito e que eu estou sempre envolta em procurar soluções cada vez melhores. Meu casamento com Paulo, então, aperfeiçoou mais esse meu gosto pela educação. Paulo dizia sempre: educação é um ato de amor.
E realmente eu pude aprender com Paulo, que já tinha aprendido muito com meu pai, também um homem especialmente amoroso e generoso. Eu tinha aprendido com meu pai, Aloysio Araújo, que educar é um ato de amor. Nesse sentido, no colégio de meu pai, tinha alunos de todas as religiões, judeus, muçulmanos, protestantes, de religiões afrodescendentes, todos numa convivência muito salutar e muito alegre. Então, aprendi esse respeito ao diferente desde muito cedo. E esse era um dos propósitos, uma das maneiras de Paulo ser no mundo em que ele viveu. É tolerar, amar o diferente. Quando se dizia, Paulo, não é muito melhor que o mundo inteiro falasse a mesma língua? Paulo, isso é nada, rapaz, isso ia ser muito monótono. A grandeza da gente na nossa relação começa por isso, porque a gente tem que procurar um entendimento com o outro que fala uma linguagem diferente, que tem virtudes, que valoriza virtudes diferentes da nossa. E é nessa convivência multicultural que a gente pode construir um mundo melhor. Tenho seguido muito a linha de Paulo, é claro, porque é impossível você conhecer um homem como Paulo Freire. Como eu conheci desde os meus 5 anos de idade, ter convivido muito tempo com ele. Depois ele casou, depois eu me casei, vim para São Paulo, ele teve que ir para o exílio, e depois que ele voltou, ele ficou viúvo, mas durante esse tempo tínhamos algum contato. Eu fui a Genebra com meu marido, estivemos lá com Paulo e Elza, ele sempre entusiasmado, sempre falando dos projetos dele. Ele disse, olha, se hoje eu não estivesse discutindo com Ivan Illich, ele disse na hora do almoço, eu ia passar a tarde com vocês, mas hoje é o meu dia de debate lá. Então, foi um dia, assim, bem marcado, porque era um dia de discussão. Paulo dizia, Ivan Illich, uma alma maravilhosa, uma inteligência raríssima, um homem rebelde contestador, né? Que de padre dominicano foi expulso da Igreja Católica. Então, com Paulo, eu fui aperfeiçoando essa questão de ir lidando com o diferente. Quando nós nos casamos, segundo casamento meu, viúva, e Paulo também, depois que ele ficou viúvo, nós nos casamos, nós pudemos construir uma relação nova, que nem substituía e nem continuava nossas relações amorosas anteriores. Nós criamos laços afetivos, laços de troca de ideias intelectuais, de compromisso, de cumplicidade com o trabalho um do outro, com a presença sempre presente, uma presença sempre presente de dizer isso está bom, isso não está bom, tens que melhorar, você precisa aceitar mais isso, mais aquilo. Às vezes Paulo dizia que eu não sou muito aberta às fragilidades humanas. Quando ele dizia fragilidades, no fundo ele dizia, estava falando de pessoas que nem sempre têm os mesmos valores morais que nós. E eu sou muito mais rígida, sempre fui, muito mais do que Paulo. Paulo contemporizava um pouco em não condenar pessoas que até eu achava que precisavam ser condenadas. Pelo menos com um distanciamento maior do que ele teve durante a vida.
O que eu fiz como professora? Eu fui professora ainda no colégio do meu pai, nos cursos de admissão ao ginásio, eu estudava engenharia e dava matemática, aula de matemática. Depois, quando eu me casei, a primeira vez que vim para São Paulo, eu precisei abandonar o curso de engenharia e também a minha docência lá. Fiquei do lar, só tomava conta de filho e do marido, como era o ritual daquela época. Nos anos 50 e 60, mulher que era mulher tinha que ser dona de casa e proteger, agradar, estar à disposição de sua família. Mas aquilo foi me cansando de uma maneira perturbadora. E um dia eu resolvi fazer vestibular e disse, não, eu já tinha decidido antes, eu vou voltar a estudar, mas vou estudar pedagogia. A minha ligação não é com engenharia, a minha ligação é com o ato de ensinar. Não quero ficar envolvida em números e construções civis, como era o curso que eu fazia. Eu quero estar envolvida em construção de seres humanos, em relação com aqueles que precisam ir se introduzindo na nossa sociedade, aprendendo não só os conteúdos científicos e filosóficos, mas aprendendo também os valores que devemos ter para uma sociedade que possa se fazer mais justa e mais igualitária. Então, fui fazer pedagogia. E é interessante que eu depois fiquei na faculdade, eu fiquei professora, eu fui estudante no ano seguinte, entrei como professora. Fui convidada e fui ser professora. Então, eu fui ser professora de História e Filosofia da Educação, que era exatamente o que Paulo ensinava na Faculdade de Belas Artes de Pernambuco, onde ele fez, ele defendeu a sua tese de doutoramento. A tese de doutoramento de Paulo era na área de Filosofia e História da Educação. Eu digo, é muita coincidência, então eu acho que, quer dizer, naquele tempo eu ainda não achava coincidência, porque eu não sabia que eu ia um dia casar com Paulo, não é? Então, eu entrei nessa área e fiquei na Faculdade de Moema. Foi uma das experiências pedagógicas mais interessantes que eu já conheci. Eu dava aula na Faculdade de Moema, lá dos padres, na Faculdade dos Padres Salvatorianos, e dava aula na PUC. Cheguei a dar também na Universidade de São Marcos. Então, sempre fui pautada por essa preocupação de educação, como uma coisa séria, mas uma coisa risonha, uma coisa alegre, não um tormento para quem está estudando, uma coisa difícil que necessita muita atenção, horas de dedicação. Eu dizia às vezes para as alunas na faculdade lá, a gente tem que camelar muito. Eu disse que o camelo vai devagar, vai devagar. Eu digo, a gente tem que camelar muito para ir aprendendo. Vamos andando como num camelo e vamos indo, e cada dia acrescentando algo mais àquilo que a gente já sabia antes. Ou retificando aquilo que a gente aprendeu e não é muito certo, ou ratificando o que a gente sabe, ou a gente criando coisas novas e emocionantes, porque aprender coisas é emocionante. Eu digo sempre, aprender uma coisa nova no conhecimento científico nos dá uma sensação muito parecida com de uma criança pequena que ele aprende a andar. Ele começa a querer andar, vai tocando, vai segurando na mãe, no pai, vai tocando nos móveis, e no dia que ele dá algumas passadas sozinho, ele estoura em risos e alegria. É uma coisa incrivelmente fantástica. Quer dizer, ele sabe que ele sabe alguma coisa. E nesse momento, eu sei que eu sei andar.
ele cria consciência de andar. Então, é isso, que nas faculdades, a gente lá em Moema sempre procurou levar os alunos a isso, a ter alegria de saber e de saber agora com explicações científicas e não mais conhecimento que a curiosidade espontânea nos traz pelo simples fato de estarmos vivendo a vida em relação com outras pessoas. Então, mais ou menos é essa a minha experiência como professora, e, novamente, quero dizer, me sinto muito lisonjeada, muito contente, muito alegre por estar aqui entre vocês, nessa condição tão gratificante para mim. Muito obrigada. Nita, que alegria te ouvir. Você sabe que há uma coincidência em nossas trajetórias, né? Eu fui religioso salvatoriano e trabalhei exatamente na faculdade de Moema. Foi meu primeiro trabalho ainda, era menino, né? Que alegria, quando a faculdade existia. Nós estamos aqui nessa live festiva, homenageando a Anita Freire e, por meio dela, homenageando todos os professores e professoras do Brasil. Nós queremos fazer de Piracicaba uma cidade educadora. Esse é o nosso compromisso. Nós acabamos de receber, está aqui entre nós, a querida professora Bebel. Eu vou passar a palavra, professora Bebel, a toda a live de hoje. Ela está voltada a uma mensagem da chapa, vinda da chapa PT-PSOL, uma chapa com muitos professores e com todos comprometidos com uma cidade educadora. A professora Bebel é deputada estadual e é também a grande presidenta da POESP, né? Está nas atividades da Lesp, mas teve tempo de passar aqui e também nos deixar uma mensagem nesse dia que nós homenageamos os professores e recebemos a Anita Freire nessa live aqui em Piracicaba. Professora Bebel, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professora Adelino, boa noite, Tiago, boa noite, Botão, a moça que eu não estou conseguindo ler. Joyce. É a Joyce, boa noite, satisfação vê-los e vê-las tudo aqui. Eu acabo de sair de uma live muito boa, eu estou contagiada, né, sobre o dia dos professores e das professoras. Eu não posso deixar de deixar uma mensagem, porque eu acho que quando eu tenho certeza, que o dia de hoje, pelo menos na PUESP, nós demarcamos, né, um lançamento do centenário do Paulo Freire, no dia de hoje, homenageamos todos os professores, mas, sobretudo, o Paulo Freire, né, que é o patrono da educação brasileira, e que este governo golpista do senhor Jair Bolsonaro, assim como o Dória aqui no estado de São Paulo, assim como a bancada bolsonarista, querem tirar esse título de patrono da educação brasileira. E é importante que a gente inaugure, né, espaços como estes, porque, veja bem, alguém com a história de Paulo Freire, né, ele é patrono, mais que patrono, ele reinventou, né, o processo e o método de alfabetização de adultos. E quando você fala em alfabetização de adultos, exatamente a camada pobre que não teve oportunidade de estudar e que, portanto, se tiver a oportunidade, vai estudar. Mas é estudar da forma normal, como estuda, né, os meninos que vêm do 0 até os 15 anos, não, tem que ter uma outra forma. Foi isso que inspirou muito Paulo Freire e Anita Freire, né? Ela coloca isso como um testemunho deste processo e desse projeto do Paulo Freire, que era um método de alfabetização dele, né? Inspirado na palavra geradora, e essa palavra geradora é que ele dizia o seguinte: através da palavra,
o educando sabe, eu vou alfabetizar. E por detrás da palavra, demonstrar um mundo para eles. Eu sei porque fui formada nesse método e me apaixonei e por isso comecei também, né, a trabalhar de outra forma nas salas de aulas. Quer dizer, não pode ser o vovô viu a uva, isso está na pedagogia do oprimido, todos nós, isso é livro de cabeceira, para quem é professor, né? Professora Anitta. Enfim, tivemos essa oportunidade de ter, se não, Paulo Freire como o patrono. E eu acho que hoje, na PUESP, inaugurou aí um grande movimento para a gente se deslanchar até setembro do ano que vem, né, pelo centenário aí do Paulo Freire, né, e não permitir que nada arranhe a história dele. Ele tem uma história marcada pela inclusão, uma história de justiça, uma história, né, intensa pela educação, né, tanto que foi secretário municipal da educação do governo, quando era do PT, da nossa querida Luiz Erundina. Então, tenho muito orgulho de estar nesta live. Dizer para os professores o seguinte, não desistam, né? A gente, às vezes, tem vontade de desistir, eu visito escolas, né? Eu sou professora do chão da escola pública estadual, né? Vim de lá, vim da escola pública também. Eu não tenho uma trajetória, me formei professora e depois não, vim do chão da escola pública. Interessante que comecei na escola Ângelo Franzin e voltei a dar aulas lá. Isso é gostoso. Você se formar, você ser alfabetizado numa escola e voltar e ser professora naquela escola. E isso, para mim, foi um encontro, né? É uma coisa assim, meio que devolver aquilo que eu tive no passado, um retorno daquilo que eu tive quando eu era educanda, né? Passei a ser professora. E essa trajetória toda demarcada, ela me levou para um movimento muito maior, porque quando eu ia trabalhar nas salas de aulas, eu ficava me perguntando, professora Anitta, meu Deus do céu, o povo fica falando de dislexia, o menino troca a palavra para dislexia, que diabo é isso? Aí eu fiquei intrigada, eu fui fazer psicopedagogia. Falei, não, eu quero entender. Aí, quando eu fui lá, entendi que dislexia era um problema que vinha com a criança e que, portanto, precisaria trabalhar com os pais das crianças, aí eu falei, bom, acho que alguma coisa... Mas aí eu não fiquei contente com isso também, que o problema da educação não estava ali. Aí eu fui fazer uma outra coisa, que foi a administração da educação, que me desse a oportunidade, né? E fiz mestrado nessa área, que me desse a oportunidade de entender por que a educação, né? E aí vem, nessa caminhada toda, o que Darcy Ribeiro sempre diz, né? A crise da educação não é uma crise, é um projeto, né? De desmonte da escola pública. Então, quer dizer, nós vamos convivendo com essas elites que não veem a educação como prioridade, e, lamentavelmente, né, nós convivemos aí, hoje, por exemplo, o dia de hoje, nós celebramos, mas a gente tem muito pouco que comemorar, né? Mas a gente celebra o fato de resistir, a gente celebra o fato de insistir, e também, por incrível que pareça, a gente celebra a defesa da vida, porque nós estamos lidando com governos genocidas que não têm nenhum compromisso com a vida e quer o professor e o aluno para a sala de aulas, quando vai fazer 2 meses para fechar o ano letivo e fazer o professor voltar para a sala de aulas. Nós temos uma assembleia popular que envolve pais, professores, alunos e funcionários no próximo sábado. Virtual? Sim, virtual. Seria incoerente que eu chamasse uma assembleia popular envolvendo todos esses setores
presencial se eu estou defendendo que nós não devemos ir para a escola agora. E de lá nós vamos tirar um calendário, professora Adelina. Se o governo insistir nesse genocídio, nesta forma de tratar a educação, de fazer o poder econômico ditar o momento da volta às aulas, e não o abaixamento da curva, e, sobretudo, a garantia e a segurança da saúde dos profissionais que lá estarão, nós vamos tanto parar o trabalho, o teletrabalho, e vamos parar também presencialmente. Eu acho que é isso, no mínimo, que a gente tem que dar como resposta aí ao governo do Estado de São Paulo. Nesse momento, eu estava, no período da tarde, assim, vendo algumas coisas do Paulo Freire. Se você me permitir, professora Adelino, eu gostaria de ler um pequeno texto, né, dele, que tem muito a ver é muito diretamente ligado aos professores. Chama Verdades da Profissão Professor. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonada pelo seu trabalho. A data é um convite para que todos os pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com todas elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores fica o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas. Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Essa frase esse fragmento desse texto é conhecidíssimo. E hoje eu encontrei o texto todo. Falei, poxa, eu acho que isso tem tudo a ver com o dia de hoje. Eu penso que Paulo Freire deve ter escrito isso no dia do professor, porque ele chama para a gente refletir nessa data. E eu, da mesma forma, digo, eu peço para que nós reflitamos todos, né, nessa data, não nessa data, mas do papel da educação. E fico feliz, professora Adelino, de ter contribuído, né, de ter chamado, né, o nosso projeto de educação de Piracicaba e, na verdade, convocar Piracicaba a ser uma cidade educadora, como a ex-presidenta Dilma chamou, né, o país de pátria educadora, e não deu tempo dela levar o curso da história, né, chegar a ser uma pátria educadora. E agora, toda vez que nós colocarmos essa frase, ela faz sentido, porque com este governo que aí está, cada vez mais a educação vai ter que ocupar um lugar de destaque, né, onde nós estivermos. Muito obrigada, agradeço, um forte abraço. Essa é a minha participação nesse dia dos professores. Muito bem, querida deputada, professora Bebel, trazendo essa presença forte também da citação de Paulo Freire, com uma mensagem tão bonita para pensarmos Piracicaba como cidade educadora. Eu vou chamar o nosso querido professor Tiago Nalesso. Tiago, que compõe a chapa conosco, professor na área do direito,
né? Professor Tiago, uma boa noite nessa alegria de homenagearmos a Anita Freire. Queremos também te ouvir. Boa noite a todas e a todos. Uma grata satisfação para mim compor, neste Dia do Professor, este encontro de educadores. É uma honra e um presente estarmos aqui com a nossa querida Anita Freire, professora doutora Anita Freire, doutora pela PUC. Eu estou lá também concluindo meu doutorado em Direito. Para mim um grande presente tê-la conosco aqui nessa live. E em seu nome, na sua pessoa, homenageamos aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação que tanto são maltratados no nosso Brasil, principalmente no nosso estado de São Paulo, em que o professor é constantemente desvalorizado, é constantemente humilhado no exercício das suas funções. Mas bravamente resistimos. Resistimos outras vezes, continuaremos resistindo. Queria aqui saudar também a todos os colegas que participam aqui conosco desse encontro, colegas e amigos professores, colegas e amigos de longa data. Temos aqui o meu prefeito Adelino, a querida professora Bebel, nossa deputada, a Joyce, representante aqui do nosso mandato coletivo Vozes da Educação, companheiro Botão, a companheira de longa data Solange Castel, professora Leonor, e dois guerreiros aí também, amigos já de tantas e tantas lutas, o professor Fábio Leisman e Valdemar Correa. Então, um abraço a todos e todas, e o meu parabéns a essa classe que tanto luta e que tanto sofre no nosso Brasil. Eu vou falar pouco, porque sei que hoje temos uma noite, na verdade, de homenagem à professora Anita Freire, que tem um trabalho bastante extenso, tem uma luta de uma vida pela educação, e também aqui representa a todos nós aquela chama que nos ilumina, aquela chama que nos move à luta, que são as ideias do grande patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Paulo Freire pode ser difamado por aqueles que nunca leram a contracapa dos seus livros, pode ser difamado por aqueles que de educação nunca saíram das primeiras páginas, mas por mais que isso seja feito, nunca se apagará aquilo que ele construiu e nos passou durante toda a sua vida. Ele é o patrono da educação brasileira. E quando alguns, como estes que aí estão, buscam, de alguma maneira, aparecer perante a sociedade e perante um grupo da sociedade que tanto despreza a educação, quando usam Paulo Freire para esse mistério, na verdade, eles estão trazendo à tona justamente a figura de Paulo Freire. Aqueles que pensam, aqueles que acreditam que a educação é um processo que realmente pode libertar quando é uma educação crítica, esses vão buscar o conhecimento. E no momento em que se encontram com os textos de Paulo Freire, quando se encontra com um texto como Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, isso transforma
as mentes, transforma os corações, e por mais que se busque lhe difamar, na verdade, ele e suas ideias continuarão a florescer e a mover as nossas esperanças. Esperança que nós utilizamos aqui na nossa campanha, do verbo esperançar, de Paulo Freire. Seguiremos resistindo e na luta por transformar Piracicaba em uma cidade educadora. Um grande abraço a todos e todas, um grande abraço, professora Anita Freire. Obrigado pelo presente que nos deu hoje, ter a sua presença aqui. Obrigado, professor Tiago, querido vice, né? Estamos aí na luta para esperançar em Piracicaba e transformar a nossa cidade realmente numa cidade educadora. Vamos compartilhar essa grande esperança. A professora Anita Freire, ela tem um teto de até 7h30, então nós vamos já fazendo algumas homenagens e mais ou menos 7h15, 7h20, eu vou passar de novo a palavra para ela. Eu vou convidar o professor Botão para também deixar aqui a sua mensagem nesse dia festivo. Bom, boa noite, professor Adelino, professor Tiago. Eu quero, em nome da professora Anita e da deputada Bebel, cumprimentar todas as educadoras da nossa cidade, né, todos os professores e professoras, e parabenizá-lo, professor Adelino e Tiago, por esse momento tão importante de celebração na nossa cidade, a celebração que valoriza a educação, né? É simbólico termos uma chapa de candidatos a prefeito e a vice de professores, e também com tantos professores e professoras, educadores, candidatos a vereadores, tanto no PT quanto no PSOL. Eu sou professor universitário, sou jornalista, professor universitário já há 30 anos, mas eu me lembro muito que a minha paixão pela educação, ela nasce ainda quando eu era estudante em um projeto chamado Projeto Periferia, né? E nesse Projeto Periferia, o nosso propósito era de trabalhar justamente com a educação popular, né? E trabalhávamos ali com a educação infantil, em comunidades de periferia da cidade. Eu lembro que trabalhei com creche, com pré-escola, né? No Matão, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, e eu me lembro que as ideias de Paulo Freire eram fundamentais para motivar aquele nosso trabalho. Sobretudo duas ideias. Primeiro, a ideia do valor do educando, né? Quer dizer, o educando como sujeito a partir do qual acontece a educação, né? Da valorização da riqueza do conhecimento, da realidade, do educando como ponto de partida, não para você transmitir informações, mas para você construir conhecimento, para você construir cidadania. E a segunda ideia, né, a ideia de que a educação é um processo que nos leva à rebeldia contra as injustiças, né? Você não se resignar frente às injustiças, mas utilizar os processos de educação como forma de denunciar essas injustiças, e ao mesmo tempo que você constrói conhecimento, você constrói também consciência crítica. Então, acho que essas são ideias muito importantes para a educação brasileira. Eu quero deixar como mensagem final que eu acho que nós precisamos todos, candidatos a vereador, a prefeitos da nossa chapa, nos comprometermos com a valorização dos profissionais de educação. E esse compromisso não pode ser mera retórica, né? Esse compromisso é com o quê? É com o salário, né? É com a qualidade do ambiente de trabalho, é com o processo de formação, porque os professores, eles precisam ter acesso à cultura, acesso à educação, acesso à informação de qualidade, e para isso tudo custa dinheiro, é um investimento permanente de formação, se você quiser ter professores que estejam sintonizados com todas as mudanças que acontecem. E um compromisso que deve ser não só com os professores, mas todos os profissionais de educação da nossa cidade. Nós temos, por exemplo, a situação dos auxiliares de educação na nossa cidade, que requer muita atenção. Então, eu tenho certeza que
professor Adelino e professor Tiago, né, ocupando aí a prefeitura, nós vamos ter esse compromisso com os profissionais da educação garantido na cidade de Piracicaba, que será, sem dúvida, uma cidade educadora. Então, muito obrigado por estar nessa celebração, na presença de Nita Freire, que tem sistematizado a obra, né, o pensamento, o trabalho, a vida do nosso patrono da educação, Paulo Freire. Muito obrigado. Obrigado você, professor Botão, excelente reflexão, e esse compromisso é de todos nós, né? Não só da chapa majoritária, né, eu e o professor Tiago, mas também de todos os nossos candidatos a vereadores e vereadoras. Eu vou passar para a querida Joyce, que representa também um coletivo, uma candidatura pela educação do partido do PSOL. Joyce, a palavra é sua. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Nita, que alegria. Eu estou assim, com o coração na boca, porque eu estou com as minhas inspirações aqui atrás, e ó, não dá para ver, mas tem o Freire aqui. Carrego ele comigo na minha mesinha de estudo. Eu sou professora de educação infantil, estou compondo a chapa Vozes pela Educação, é uma candidatura coletiva, representando a educação infantil. E o que eu desejo para a gente nesse Dia dos Professores e das Professoras é esperança, né? Esperança para resistir, esperança para seguir no dia a dia, nessa luta que é tão grande, tão ampla, né? É uma luta por uma educação pública de qualidade, é uma luta por uma educação justa, é uma luta pelos nossos educandos e pelas nossas educandas e pela garantia dos direitos deles e delas, e também é uma luta feminista. Então, força e esperança sempre, seguimos. Que alegria, Joyce. A Joyce, eu tenho o privilégio, né? Tinha o privilégio de tê-la em sala de aula, está fazendo especialização em educação e direitos humanos, né? Uma pesquisadora aí atenta às questões dos direitos, né, na nossa cidade de Piracicaba. Eu vou passar a palavra à nossa querida Leonor, e, em seguida, a gente volta a palavra para a Nita Freire. Leonor, a palavra é sua, boa noite. Boa noite a todas e todos. É uma honra estar nessa live, dentre outros professores junto. E o que eu posso dizer é que eu venho de uma família de professores e sempre ouvi que a nossa profissão é um sacerdócio. É olhar para o nosso aluno e enxergar novos horizontes, dar a base para que ele possa construir um futuro e possa perseguir os seus sonhos. Sempre ouvi isso de todos os meus mestres, dos meus antepassados, e é muito gratificante a nossa profissão, e eu não me vejo hoje em outra profissão senão professora. Gosto muito do que eu faço, é uma profissão que eu amo de paixão. E nessa noite, dessa live, que nós estamos homenageando os professores, que não são reconhecidos pelo nosso governo, mas que nós reconhecemos o trabalho deles, que nós sabemos que é árduo o trabalho do professor. O dia a dia é árduo, é sempre em prol dos nossos estudantes e nossos alunos. E na pessoa de Nita Freire, esposa do nosso querido Paulo Freire, que é o nosso mentor, o nosso exemplo, eu homenageio a todos e todas nessa noite, nesses professores que estão nos ouvindo. E também faço a minha homenagem a um grande exemplo nosso também, que é a nossa presidenta da PUESP, a Bebel, que ela é um grande exemplo de professora também e que leva a nossa luta árdua todos os dias. Boa noite a todos, essa é a minha homenagem a todos. Que alegria, professora Leonor, que tem também atuado, né, pela educação, não só como professora aqui na nossa cidade, mas nessa dinâmica de trabalho, né, na PUESP, né, tá atuando arduamente. A professora Nita Freire é a grande homenageada nesse dia por esse coletivo. Nós escolhemos a Nita Freire
porque ela, além de ser uma grande depositária do legado intelectual do Paulo Freire, do nosso mestre Paulo Freire, do patrono da educação brasileira, a professora Anita Freire também traz, na sua trajetória, o compromisso pessoal com a educação. Ela tem contribuições substantivas, né, em toda a sua produção teórica, mas também em sua vida voltada ao ensino, inclusive atuando em sala de aula durante muitos anos. A professora Anita aceitou estar conosco, né, referendando esse coletivo, apoiando os nossos projetos políticos que vislumbram para Piracicaba a construção de uma cidade educadora. Nós somos aqui, professora Anita, todos esses educadores que estão falando, participando, né, candidatos a vereadores, nosso vice-candidato, vice a prefeito, a deputada Bebel, somos todos admiradores de Paulo Freire, leitores, inclusive, de Paulo Freire. A pedagogia da autonomia, a pedagogia que traz uma perspectiva libertadora, essa pedagogia que nos ensina o amor como princípio, como critério, uma educação para o amor, para a solidariedade, e uma educação profundamente comprometida com a transformação da pessoa e da sociedade. É isso que nós queremos construir aqui, na nossa cidade de Piracicaba. Nós recebemos agora o professor Valdemar, também chegou, está conosco, né? O professor Valdemar participa dessa festa de homenagens a Anita Freire. Eu vou voltar a palavra à querida educadora, a professora Anita Freire, para que ela marque essa metade. Ainda temos algumas mensagens de colegas professores, mas como a professora Anita, num dia como esse, tem outros compromissos, ela vai trazer mais uma mensagem para nós, nesse momento que chegamos na metade da live. Professora, a palavra é sua. Anita, o microfone está aberto. Muito obrigada, professor Adelino. Eu, antes de me despedir, eu queria dar uma palavrinha a cada um de vocês. Tem uma revolução aí por trás, não? Tem um barulho tremendo aí atrás. Bem, eu gostaria de dizer a Adelino que nós temos que um dia conversarmos sobre essa presença que possivelmente foi ao mesmo tempo lá em Moema. Eu fui professora lá de 77 até o fechamento da faculdade. E a gente não se deu conta. Quando eu te vi aqui ultimamente, as primeiras vezes, eu sabia que te conhecia. Mas agora vamos traçar novos laços e vamos ver se a gente recompõe alguma coisa de muito positiva que houve ali, né? E não aquele fim que foi quase trágico. Eu gostaria de dizer também, de acrescentar à professora Bebel, que Paulo não foi um criador de método de alfabetização. Paulo é um filósofo da educação. Paulo é um homem que pensou todas as relações das pessoas com o mundo do conhecimento. E, portanto, entre outras coisas, está a questão do método de alfabetização. Agora, eu gosto sempre quando se diz que Paulo foi o filósofo da educação brasileira, e Paulo é e continua sendo, e vai ser ainda por muitos e muitos anos, o filósofo da educação brasileira. O homem que pensa sobre todos os aspectos da educação, de todas as relações e condições que a educação implica. Agora, eu tenho que dizer a mim mesma também que eu preciso me refazer de uma coisa que eu não falei
sobre os 100 anos de Paulo. Eu tinha um projeto com Lisete Arelário e o professor Alípio Casale para começarmos o ano de Paulo nesse 19 de setembro que já passou e que terminaria em 19 de setembro do próximo ano. Infelizmente, veio a pandemia, Lisete ficou doente, e então eu tive que abreviar as coisas. Já conversei algumas vezes com o professor Heleno, tenho um projeto, vamos dizer, com ele, com o pessoal todo que trabalha, todos os trabalhadores de educação, e com a editora Paz e Terra, que publica praticamente todos os livros de Paulo. Para nós, então, só foi possível começar, até muito por causa da doença de Lisete. A gente vai começar o ano Paulo Freire no próximo ano, 2021, lançando um livro que eu estou organizando já há algum tempo, que está nos dando muito trabalho, que é o seguinte: a leitura de mundo da palavra boniteza em Paulo Freire. E cada um dos professores, dos estudiosos, estudam o fundamento filosófico, ético, linguístico, relação de aprendizagens, etc., contidos nessa palavra. Foi uma palavra que Paulo começou me chamando. Ele ficou muito encantado. A melhor coisa do mundo é paixão na terceira idade, gente. É muito bom. Então, ficamos assim muito enebriados um com o outro. E Paulo começou a me chamar boniteza. Até quando, depois que nós nos casamos, ele introduziu boniteza como um conceito da sua filosofia de educação. E boniteza passou para ser a ele a estética, a ética. Aí, o Márcio Campos, que está aí, estamos nessa nossa querida Nita. Márcio escreveu um artigo lindíssimo também para essa questão da boniteza. É um dos nossos autores. Então, que até diz, mas, Márcio, qual é o teu fundamento? Você tem tantos fundamentos aí que a gente ainda não determinou qual vai ser o rótulo do escrito dele, como sempre, muito criativo, cheia de invenções, de curiosidade, de curiosidade espontânea que passa a ser a curiosidade epistemológica. Pois bem, então eu tinha esquecido a minha parte, e eu estou censurando aí, tinha esquecido de falar sobre esse projeto. Vamos fazer com a editora muitos eventos durante o ano. Nós estamos com um grupo que tem representado a vida e obra de Paulo magistralmente em teatro, e agora eles representam de suas próprias casas para outros cantos desse Brasil que se abrem, e que é o grupo Paulo Freire, o Andarilho da Utopia. Quem ainda não viu, eu acho que deveria ver. É realmente alguma coisa de muito encantador. Eles, com muita sutileza, com muita propriedade e amorosidade, eles levantam esse lado mais doce, mais pessoal, mais amoroso de Paulo, e nos apresenta uma figura, vou dizer, não é uma figura ímpar, porque é a figura de Paulo, mas que eu digo ímpar no sentido de que nunca foi retratado dessa maneira tão doce e tão amorosa quanto esses meninos estão fazendo. E que, depois desse teatro que será representado algumas vezes para o Brasil, nós teremos também
Eu estou organizando, comecei a organizar um livro que a menina da editora diz, olha, isso é o livro de ouro, é o livro do colecionador. Eu convidei já alguns intelectuais do Brasil e do mundo, gente muito famosa na área da consciência crítica, da educação crítica, para escreverem um ensaio sobre a teoria epistemológica de Paulo Freire. Então, eu já tenho o compromisso do Noam Chomsky, que é hoje o homem que mais representa o pensamento crítico no mundo. Eu recebi hoje já o trabalho pronto do Federico Maior, que foi presidente da Unesco, não, da Unesco durante muitos anos, nos quais Paulo trabalhou lá sob a direção dele. Paulo ia todo ano para Paris para julgar o projeto com outras pessoas, era um grupo de 5 pessoas, 5 educadores, julgar o projeto de educação, aí sim, de alfabetização, mais importante do mundo. Tenho também nomes como o nosso Celso Amorim, tem o nome dos ex-ministros da educação do Brasil, da era de Lula e de Dilma. Enfim, ainda estou acertando alguns nomes, porque esse livro será publicado no dia 19 de setembro de 2021. Vai ser, estou pensando assim, o centenário de Paulo Freire, testemunhos sobre a sua pessoa e sua obra, e sua praxis, talvez. Então, estou muito empenhada nisso, estou empenhada em movimentos, numa reunião que vai haver também em St. Louis, nos Estados Unidos, quando os intelectuais de lá também vão promover um grande encontro sobre Paulo, acrescentando nomes que eu já conversei, do Donaldo Macedo, que além de intelectual é um grande, grande, grande amigo, foi de Paulo e é meu, Henri Giroux e Peter McLaren, que são nomes internacionais, nomes que, ao lado de Paulo, quando Paulo foi criando, instigado por pergunta deles, foi criando a pedagogia crítica lá nos Estados Unidos, numa reunião depois de um dia inteiro de trabalho. Nessa conversa saiu o que eles batizaram como educação crítica. Esse livro eu quero, e tudo indica que ele terá um valor muito grande pelos conteúdos que vão ser apresentados, e um valor ímpar, porque são pessoas que têm Paulo no mais alto grau de admiração. Quase todos eles dizem assim, Paulo foi um gênio da educação. Paulo foi um gênio. Henrique Dussel, que ainda não está certo se entrará no livro ou não, disse uma vez, numa reunião, que eu estava com ele lá na cidade de Guadalajara, no México, não, na cidade do México, na capital, ele disse, Paulo não é um dos pedagogos importantes do mundo, Paulo é o maior educador do século XX, será o maior educador do século XXI e se postergará por quantos tempos e séculos nós não sabemos. A obra dele, a obra de Paulo, é imortal. É imortal porque ela tem raízes profundas, muito profundas,
no que ele experienciava no hoje. Paulo dizia, a gente pode antever o futuro se a gente criar raízes profundas nas nossas experiências atuais. Então, isso é como uma árvore frondosa, vai buscar a sua seiva no fundo e pode trazer tanto o que já aconteceu e disso que já aconteceu, a gente pode prever o futuro. Quer dizer, a obra de Paulo é assim, é uma obra que não morre, uma pedagogia do oprimido, como foi considerada agora, 50 anos depois de sua publicação, uma das obras mais importantes já produzidas na história da humanidade. Obras acima da literatura de Foucault, de Habermas, de Marcuse, de Nietzsche, acima de todas essas pessoas. Acima de todos esses filósofos tão reverenciados por nós aqui, porque são estrangeiros alemães, são maravilhosos alemães e tal, não é? Então, é preciso que a gente saiba disso, que Paulo é um homem que vai viver sempre. Não só na literatura pedagógica e na literatura crítica, mas Paulo vai permanecer por uma capacidade invulgar de amar, ele vai permanecer no coração das pessoas que o conheceram, ou que leram, ou que vão ler a sua obra. Muito obrigada por essa homenagem, me sinto muito lisonjeada, professor Adelino, e todos os outros que estão aqui juntos. Quero agradecer a Joyce por a sua jovialidade, essa coisa bonita que é preciso, porque o professor... Eu me lembro de minha filha que estudava no Gávea, um colégio de muito prestígio em São Paulo, uns anos atrás, e os alunos pediram para a diretora mandar uma professora embora, porque ela chegava... ela era gorda demais, então ela não se vestia direito, ela não penteava os cabelos, então os alunos diziam que ela fazia assim, mas não conseguia esconder a barriga toda, e que ele se sentiu mal durante a aula, que ela sabia muito conteúdo, mas que a figura era uma figura que não propiciava a chamada para o raciocínio, para o processo cognitivo de conhecer. Então é isso. Saúdo a todos e todas e agradeço mais uma vez, com muita alegria, essa homenagem que nesse momento estou recebendo. Como vocês, eu acho que ficou claro, só vou dizer isso, Adelino, é que eu já tinha essa live às 20 horas, e então, quando ele me convidou, eu disse, às 20 eu não posso. Ele disse, não, vai ser mais cedo, e você pode terminar às 7h30. Agora já são 19h34, eu me despeço saudosamente, esperando um novo encontro quando o novo prefeito assim nos convidar. Muito obrigada. Que alegria, Anita, e você já está convidada. Eu fiquei aqui já ansioso para ler essa obra com o Dussel, com tantos pensadores aí que têm discutido possibilidades, não é? O Dussel é uma influência muito grande na minha formação. Aliás, você citou dois, além do Paulo Freire, evidente, não é? O Ivan Illich, que eu tenho a obra como uma obra fundamental para pensarmos uma outra concepção de educação, de escola, e o Dussel, né? Para pensarmos uma filosofia da libertação. Que alegria. Nita, toda a nossa homenagem a você, e por meio de você, através de você, a todas as professoras e professores do Brasil. Eu vou passar a palavra ao nosso companheiro Valdemar Corré, professor. Valdemar também está aí numa atividade. Anita, fica à vontade, porque ela já vai para uma outra atividade. Boa noite. Professor Valdemar, boa noite, querida.
Boa noite a todos. Infelizmente não deu tempo de falar boa noite para a Anitta. Boa noite, Ana Tiago. Boa noite à querida professora Bebel, nossa presidenta da PUESP. Boa noite ao querido Adelino, nosso prefeito, futuro prefeito de Piracicaba. Professor Fábio Gaúcho. E agora eu não estou conseguindo ver quem entrou aí. Não estou conseguindo enxergar aqui. Minha vista não permite. Solange Castel. Ah, Solange. Um abraço. Tá? E o que dizer depois da fala da Anitta, né? Ou seja, eu, referente ao Paulo Freire, eu vi uma mensagem aí do Levante. O Paulo Freire vive, e sem sofrer, né? Porque a educação, o que a gente está vendo, o que está acontecendo no Brasil de hoje, é um sofrimento. Eu só tenho orgulho de ser professor, né? Eu tenho, sim, é uma alegria imensa poder compartilhar com todos os professores o dia de hoje, né? Porém, com muita tristeza da forma como nós estamos sendo tratados, principalmente no estado de São Paulo, né? Sem valorização, uma profissão que, apesar de todas as nossas lutas, né, junto à PUESP, contra esse desmando, sem investimento, né, a gente está vendo agora, precisou vir uma pandemia para eles quererem fornecer um computador para o professor, como se isso fosse um luxo. Então, a gente tem uma alegria, uma garra, uma gana muito grande, e o que a gente percebe na escola é quase que nós estamos lutando para querer educar o que o governo está querendo que deseduque. Agora vem essa novidade aí de escola tempo integral, né? Que embora todos nós defendemos que a escola seja período integral, o que a gente percebe é que as escolas não estão estruturadas para isso. Né? Não é uma escola que foi formada, né? Que nem a gente via o CIEP lá no Rio de Janeiro, na época do Brizola, né? O CEL em São Paulo, na época, infelizmente, né? A gente tem que falar infelizmente da Marta, né? Porque ela tomou um caminho medonho, onde as escolas eram preparadas para a criança ficar o tempo integral. Ou seja, tinha qualidade, tinha espaço suficiente para essa educação integral. E nós, professores, agora estamos enfrentando aí, estamos lutando e fazendo uma afronta. A minha revolta, eu externo, tentando ensinar o aluno, né? Educar o aluno, né? Transformar o aluno. E aí, quando a gente pega o dia de hoje, né? Hoje, com essa tecnologia, fica mais fácil, os alunos retornando para nós, agradecendo o que a gente tem feito por ele, é o que dá a nossa alegria, porque profissionalmente é o que salva, né? Salário, no caso nosso do estado de São Paulo, um fracasso. E a qualidade que a gente tem, né? Que eu falei, precisou vir uma pandemia para eles entenderem que a tecnologia vem ajudar. Então, é mais como um desabafo, né? Tenho certeza de que somos nós que estamos fazendo as transformações, somos nós que vamos conseguir mudar esse país que hoje está um caos. Estava vendo umas mensagens enquanto a Anitta falava, o Botão foi muito feliz, né? Tinha um professor na última eleição, optamos por sei lá, não tem nem nome para falar para ele. Mas é isso que eu tinha para colocar, Adelino, certo? Agradecer imensamente a participação. Temos a sorte de ter um professor para candidato, para assumir a prefeitura. Temos a sorte. Né? Temos a sorte também, apesar, né, de ter um professor como vice.
né? E temos a sorte de ter na nossa bancada não, no nosso grupo de concorrentes à eleição, uma quantidade enorme de professores. Então, eu acho que essa é a diferença, é essa a proposta que nós estamos trazendo, e é isso que eu gostaria de deixar. Parabenizar todos, né, todos os professores, e colocar mais uma vez como professor à disposição de quem quer que seja para a gente poder fazer essa transformação, e felicitar mais uma vez ao Bebel, Adelino e a todos nós que estamos presentes nesse momento aqui difícil para encarar, que é a vida de ser professor. Embora muito feliz por ser professor. Valeu, obrigado, boa noite a todos. Obrigado, professor Valdemar, que alegria te ouvir, compondo esse grupo de educadores, né, comprometidos para a construção de uma Piracicaba educadora. Eu vou passar a palavra ao nosso querido professor Fábio Leisman, também candidato a vereador, que atua há tanto tempo na educação aqui em Piracicaba. Professor Fábio, a palavra é sua, para sua mensagem nesse dia de festa, que nós homenageamos Nita Freire e homenageamos, por meio dela, todas as professoras e professores do Brasil. Boa noite. Quero inicialmente saudar e homenagear a minha mãe, que é professora, e como mãe, minha educadora, e também durante a vida inteira ficou ensinando como professora. Junto com a minha mãe, quero saudar todas as professoras e saudar em especial a nossa professora, a deputada Bebel, que junto como deputada, professora e presidenta do nosso sindicato, que é essa ferramenta de luta, uma escola em defesa da educação, nossa deputada, professora Bebel, nossa presidenta, junto com todos os professores que, fora da sala de aula, no dia a dia, lutam junto com ela, defendem a educação pública de qualidade, mas aprendemos muito com ela pela sua liderança e pela sua articulação em lutar e defender por meio dessa ferramenta, agora com seu mandato e pela sua experiência, sua trajetória, a luta e a defesa da educação pública de qualidade. E também saudar nosso professor Adelino, nosso amigo de longa data, Tiago Nalesso, também professor, nossa colega Solange, nossa colega professora Leonor, como professora colega, também junto na luta na PUESP, professor Botão, colega professor Valdemar Correr, saudar todos os professores hoje, no dia de hoje, e como a Nita Freire saiu também, esposa saiu da live nesse momento, também a saudação especial, a homenagem a ela, e ao nosso patrono Paulo Freire, e uma coisa que ela falou, eu acho que eu concordo muito, eu também acho que é muito importante de não achar que Paulo Freire é só um método, ainda que a gente usa métodos para a educação, enfim, mas não é um método engessado, não é uma coisa acabada, ele realmente é um pensador, porque nós diariamente, na nossa luta dentro da escola, nas lutas contra os governos que não valorizam a educação, a gente tem ele presente diariamente e fica pensando, analisando, refletindo, se inspirando para fazer a luta, porque é uma questão de filosofia de vida, um conceito, uma coisa que a gente acredita, e acima de tudo, uma questão muito humana, tratar com o aluno a questão humana e não só conteúdo. Também dizer, muitas vezes no dia do professor, a gente fala, todos os professores que nós estamos acompanhando, vindo, alunos, pais de alunos, a gente fala sempre assim, hoje não tem nada a comemorar, ou tem a comemorar, eu acho que não tem nada a comemorar quando na sociedade os governos não têm compromisso com a educação pública, com a educação dos filhos dos trabalhadores, da classe trabalhadora, ou seja, tanto também na privada, mas, enfim, enquanto governo, eles não deixam nada a gente a comemorar. Mas, sim, hoje temos a comemorar exatamente o que fiz aqui na minha saudação, todos esses colegas, a nossa deputada, a nossa presidenta, a todos os professores, a todos os sindicatos que lutam, são combativos de ferramenta de luta, e a todos esses professores, todos eles, que apesar das condições, da desvalorização profissional, da falta de condições estruturais,
de materiais, de todas as condições nas escolas desse país, continuam fazendo uma educação com amor, com dedicação, e conseguem ainda minimamente que nossa educação ela siga em frente e não desanime. Então, assim, imagina se a gente tivesse todos os professores com condições dignas, estruturais, enfim, para que todos tivessem boas condições de dar uma boa aula, uma aula muito melhor, que não é na questão só da competência do professor, mas da valorização profissional, da formação permanente dos professores, que é um papel dos gestores, da gestão dos governos. Então, apesar de tudo, tem a parte boa que é para comemorar todo esse esforço, toda essa luta de todos os professores, entidades, representações, que eu citei aqui, mas tem muito a lamentar hoje de que a educação tem esse descaso por parte da representação de governos. E para concluir, eu quero dizer também, como candidato a vereador, para a nossa querida Piracicaba, os professores estão da rede estadual, municipais, todos pais, educadores, toda a sociedade, que a gente precisa realmente aproveitar esse momento também, desde o Poder Executivo ao Legislativo, valorizar de fato a educação e que ela não seja, no meio de um processo eleitoral, só uma pauta com retórica, que pessoas usem a educação como pauta retórica, mas como a gente tem muitos professores aqui, que no dia a dia e a vida inteira lutam, que a gente coloque nosso professor Adelino lá no Legislativo, no Executivo, para fazer na querida Piracicaba uma política, executar uma política para virar uma cidade educadora, que a gente tenha na nossa bancada professores no Legislativo para legislar e fiscalizar e, junto com o Adelino, fazer uma política pública efetiva para a nossa cidade, Piracicaba, ser uma cidade educadora. E se ela for uma cidade educadora, a própria sociedade vai se transformar, vai ser mais humana, mais justa, e a Piracicaba toda a população vai ser feliz. Isso é importante, é um momento muito importante de reflexão e de consciência política. Uma boa noite, meu agradecimento a todos, meu carinho e respeito. Obrigado por estar nessa live, por esse debate comigo, professor. Que alegria te ouvir, professor Fábio, nessa noite de festas, de homenagem aos professores e professoras. Anita Freire nos deixa uma mensagem de muita força. A educação, ela tem como tarefa trazer essa belezura, né, embelezar o mundo. A educação é um instrumento de afeto, de amor e de transformação. E é isso que nós queremos para Piracicaba. Vamos sonhar com uma Piracicaba educadora. Vou chamar agora a professora querida Solange Castel, que é representante do mandato coletivo Somos por Piracicaba. Professora Solange, que alegria te receber. A palavra é sua. Adelino, só por um momento, eu vou precisar sair agora. Não pela Solange. Queria ouvir a Solange, mas... Professora Bebel, quer dar uma última palavra, então, de fechamento? Quero agradecer a oportunidade, né? Bom, estarei à disposição. Enfim, deixo um abraço para cada um e cada uma. Tivemos também, já disse, um encontro com professores bastante intenso, né? E vou ter mais um agora, então acho que deixo aí o meu abraço e a minha gratidão por ter participado de mais esta live. Um abraço para todos, né? Para você, Adelino, para o Botão, para minha querida Solange Castel, para o Tiago Nalesso e para o Fábio Lesman, e a Leonor, que também esteve aí, ou está, não sei, porque a gente não enxerga todos os quadradinhos. Mas dizer que é importante, né? É um momento, sim, de reflexão, né? É um momento em que nós temos que reunir todas as forças para vencer esse obscurantismo por que passa o país, e, claro, com a pauta central para vencer é a educação. Eu não tenho dúvidas disso e nunca tive. Um forte abraço, cumprimento todos os professores e professoras e muito obrigada. Esqueci do meu querido Valdemar Corrêa, tá? Obrigado. Beijão para todo mundo.
E a Joyce. Obrigado. E a Joyce. Tchau, professora. Gente, a professora obrigada. que tem aí nos representado tão bem na LESP, né? Assumindo as pautas em defesa da população, dos trabalhadores, e a pauta também, principalmente, da educação. Eu vou passar agora a palavra à querida Solange Castel, professora, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. É uma honra estar aqui homenageando a professora Anita Freire, falando de Paulo Freire, e com pessoas, com professores tão ilustres, né? E nós sabemos que, se nós fôssemos colocar todos os professores que fazem a história da educação em Piracicaba, né, não seria possível. Então, espero que nós consigamos realmente representar todas as histórias das pessoas que se fizeram professoras e professores e têm esse papel importante na nossa cidade, né, em especial. E eu quero cumprimentar os colegas, na pessoa do professor Adilino, Tiago Nalesso, companheiro de grandes lutas, professor Fábio, professor Botão, professora Leonor, a professora Bebel, que teve que se retirar, e a Joyce, e, enfim, acho que eu esqueci de alguém, professor Valdemar Corrêa, lógico, né? Nosso querido professor Valdemar Corrêa. Mas eu quero falar que hoje, já que hoje é um dia de festa, né? Como é muito bom ouvir histórias de professor, né? E a gente sabe que cada professor, desde o professor de educação infantil até o professor pós-doutor da universidade, o pesquisador, ele tem a sua história de professor e que não tem um grau diferente de importância, né? Cada um, dentro da sua atuação, tem uma grande importância em todo esse processo da educação. E, falando de Paulo Freire, eu gostaria bem rapidamente de contar um pouquinho a minha história, que a minha primeira formação foi em Direito. E como eu já havia feito o magistério, que é na época que as professoras de primeiro ao quarto ano faziam magistério, né? E depois eu fui fazer um curso de Direito. Isso me deu uma certa incomodada, porque eu já sabia que não era a área que era a minha preferida. Mas quando eu conheci Paulo Freire, quando eu fui trabalhar na UESP, olha como as coisas se ligam, né, e se intercalam. Que eu fui conhecer a história de Paulo Freire, e através da Pedagogia da Autonomia, né, que foi a primeira obra que li, e quando eu recebi de um amigo um CDzinho, que é um programa de rádio chamado O Andarilho da Utopia, que eu fui entender, porque eu fui conhecer a história do Paulo Freire, e que a sua primeira formação também foi em Direito, e como é que ele se fez educador a partir daí. Então, isso foi para mim uma grande inspiração. E a partir daí que eu segui o meu caminho como professora. E eu gostaria também de falar rapidamente, professora Adelino, sobre o conceito de cidades educadoras, né, que nós já tivemos a oportunidade na última gestão do Machado, qual eu trabalhei muito próxima do professor Leopoldo, que era secretário de Educação, que inclusive deve estar nos assistindo. Uma gratidão imensa ao professor Leopoldo, que nós aderimos à Associação Internacional de Cidades Educadoras, e o princípio fundamental, né, das cidades educadoras é justamente a participação. E a participação não formal, a participação para conhecer onde eu estou e como eu ser dona do meu próprio destino, né? Então, isso, a cidade, ela tem que propiciar isso, que as pessoas participem da cidade, né? O que a cidade pode oferecer enquanto uma cidade educadora. Então, aí, isso também traz junto, além dos muros da escola, porque a cidade ela vai pensar numa arquitetura
educadora, ela vai pensar numa gestão participativa educadora. Então, realmente é um princípio de autonomia e participação. Isso é o que a gente, junto com os companheiros lá de outros países, nós temos até fazer um encontro internacional de cidades educadoras aqui em Piracicaba, e foi uma experiência muito rica, muito riquíssima mesmo. E, para encerrar, eu quero dizer que, com todas as dificuldades que nós enfrentamos em nossas lutas, né, estou muito feliz por estar participando aqui junto com professores tão ilustres e companheiros de grandes lutas, mas que temos que resistir, e vamos continuar resistindo e ocupando os espaços que oportunamente a gente possa ocupar. E só dizer também que, enquanto notícia boa, eu sou membro do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal do Fundeb. Semana passada, professora Adelino, semana retrasada, estamos no final do nosso mandato, nós aprovamos no nosso regimento a criação da Comissão de Direitos Humanos. Entre todas as comissões que existem no Conselho Municipal de Educação, nós criamos a Comissão de Direitos Humanos. E eu trago esse mérito para mim sem nenhum problema, porque eu sou da Comissão de Legislação dentro do Conselho Municipal de Educação, e a gente já tinha essa ideia com a questão do Plano Municipal de Educação, e isso foi se protelando. Então, eu, como membro da Comissão de Legislação, convenci, sensibilizei os conselheiros, porque nós precisávamos de assinaturas, tem todo um processo formal para se modificar o regimento, e nós conseguimos criar a Comissão de Direitos Humanos. Então, isso, para nós, já é um passo, né? E temos uma longa caminhada ainda pela frente. Obrigada a todos, e parabéns para todos nós e para quem nos assiste também. Que alegria te ouvir, Solange Castel, representando o mandato coletivo Somos por Piracicaba, que tem o Ronaldo Almeida aí, né, na liderança. Olha, nós estamos para terminar essa live com algumas presenças ilustres, né? Registra aqui a audiência do professor Leopoldo, querido Leopoldo, que foi secretário, a Solange já tinha citado, né? E essa live, ela, na verdade, sela o nosso compromisso, uma educação libertadora, uma educação para a cidadania, né? Sob a inspiração profunda de Paulo Freire. Nós homenageamos hoje, né, a Anita Freire, sua companheira, e também uma grande professora que deixa um legado, né, que tem um legado impressionante, uma contribuição substantiva na educação. Transformar Piracicaba numa cidade educadora é um desafio que nós assumimos, né? Mas, para isso, nós precisamos que vocês que nos acompanham nessa trajetória, nesse debate, nos apoiem, né? Nos apoiem votando na nossa chapa, nos nossos candidatos, votando na nossa candidatura. Mas, para além do voto, nós também precisamos desse apoio em forma de engajamento. Precisamos construir em Piracicaba uma onda, né, que acredite na educação, que acredite na transformação para uma sociedade que, de fato, seja includente, aberta à diversidade, uma sociedade plural, né? Nós queremos construir em Piracicaba uma sociedade que respeite, a gente poderia dizer assim, né, uma cidade que respeite, que acolha, que proteja os seus filhos, né, que invista na educação de forma adequada, necessária. Eu vou passar a palavra ao companheiro Tiago, para o companheiro também dar uma mensagem final, e depois a gente tem um rápido boa noite, fechando essa live, né, com todos que estão aqui presentes. Companheiro Tiago, a palavra é sua. Vamos transformar Piracicaba numa cidade educadora, Tiago? Vamos sim.
Vamos sim. Queria agradecer a presença de todos e todas, agradecer aí a quem está nos assistindo ao vivo, quem vai assistir essa live que vai ficar gravada, e dizer que tem sido um grande trabalho, mas nós acreditamos que conseguiremos chegar a todos os pontos da cidade, mesmo aqueles que estão ainda fazendo distanciamento social, importante distanciamento social. A gente vai tentar utilizar todos os meios possíveis para chegar a todos e todas, a apresentar o nosso plano de governo, que é um plano construído coletivamente por pessoas altamente capazes, liderado pelo ex-prefeito José Machado. Então, queria chamar aí a todos e todas para que, a partir de agora, todo mundo possa se engajar de alguma maneira, seja presencialmente, seja pelos meios virtuais, para que possamos levar a nossa proposta a todos os cantos da cidade. Eu tenho certeza que isso acontecendo, se a gente conseguir dar exponencialidade às informações sobre o plano de governo, sobre a campanha, sobre a pessoa do Adelino, eu tenho certeza que chegaremos ao segundo turno, e chegando ao segundo turno, a gente, com certeza, chega à Prefeitura de Piracicaba. Então, um abraço a todos e todas, força, muita força, Adelino, e seguimos a luta, com esperança sempre. Obrigado, companheiro Tiago, é uma honra, né, trilharmos juntos esse caminho de defender o direito à cidade, uma Piracicaba educadora, uma cidade para todos e todas. Eu vou passar rapidamente a palavra para o boa noite, a gente vai fechando a live. Professor Botão, boa noite. Boa noite, Adelino. Eu agradeço muito a presença. Essa live foi uma demonstração inequívoca, né, do compromisso da coligação Juntos com a Esperança Sempre, né, com a educação, né, e também da unidade de todos nós, do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, nessa campanha para transformarmos Piracicaba. Então, parabéns a todos os educadores e educadoras de Piracicaba nesse 15 de outubro. Obrigado, professor Botão, que alegria compartilhar toda essa questão, esse debate político e essa proposta tão ousada para a nossa cidade. Querida professora Joyce, a palavra é sua, para o seu boa noite. Obrigada, gente, obrigada, Adelino, foi muito gratificante estar aqui nessa noite, nesse dia tão especial. Eu falo que eu fico mais feliz nesse dia do que no meu aniversário. Seguimos, força para nós nessa unidade e seguimos com esperança sempre. Quem quiser acompanhar o Vozes, nós temos uma conta no Instagram, Vozes da Educação 2020. Sigam lá. Vozes da Educação 2020. Qual que é o número da legenda? Qual que é o número de você? 50123. Muito bem, né? O Botão não falou o número, mas apareceu lá, né? 13. Botão, qual que é o número, sim, Botão? 13.500, professor Adelino, e 13, Adelino. 13.500. Isso mesmo. Vote 13, vote 50. Vamos passar a palavra à querida Leonor, para o boa noite. Então, deixa eu... Tá ligado? Então, eu deixo aqui falando que essa noite foi muito gratificante, fiquei muito entusiasmada com todas as falas, e que agora nós temos que avançarmos na nossa educação, no nosso objetivo, que é construir uma educação de qualidade para todos. Aproveito o ensejo, cumprimento a todos os professores mais uma vez, por continuar e não desistir da carreira jamais. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite, querida Leonor, professora Leonor, 13031 é o número da Leonor.
Professor Fábio, seu boa noite. No final de boa noite, só registrar que eu acho que eu esqueci de citar outro momento a Joyce, professora Joyce, então fica contemplado, acho que eu acabei de esquecer ela, e dizer boa noite a todos que nos acompanharam, que nos assistem, e pedir para o povo de Piracicaba que dê uma oportunidade para que Piracicaba seja uma cidade educadora. Coloquemos na prefeitura um professor com compromisso, professor Adelino 13, e uma bancada forte. E peço uma oportunidade que a gente possa continuar estar do lado de cada um e ter a educação no legislativo. Professor Fábio 13133. Boa noite e minha consideração a respeito a todos que nos acompanharam e estão junto nessa luta, com muita esperança. Boa noite. Fábio, obrigado. Professora Solange, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos e todas. Realmente foi uma alegria ter participado desse momento festivo, já que hoje, infelizmente, nesse momento, hoje nós não receberemos lembrancinhas que são tão queridas, e nem abraços e nem beijos, né? Mas essa foi uma oportunidade de um momento festivo, sim. E eu estou aqui representando a candidatura Ronaldo Mandato Coletivo, né? Onde nós temos representações de vários setores, e eu tenho a honra de participar como representante da educação. O nosso número é 13.000, 13.000, né? Para ficar mais fácil. E sigam a nossa página. E também quero cumprimentar todos os colegas aqui presentes, que nós temos uma tarefa grande aí pela frente, e que nós estamos na mesma luta e vamos seguir em frente junto com o professor Adelino. Com certeza, nós vamos ocupar o espaço que nós precisamos ocupar para que essa cidade realmente seja, Piracicaba, uma cidade educadora. Muito obrigada a todos e boa noite. Solange, ela não conseguiu mudar a tela, porque travou, às vezes esse sistema trava, não é? Mas nós te ouvimos e com muita atenção acompanhando. Sem problema. Nós vamos terminar a live com o jingle da nossa campanha. Queria dizer que foi uma alegria enorme participar com vocês, celebrar o Dia dos Professores. Passei o dia ansioso por esse momento. Presença da Anita Freire, nós a homenageamos, mas, na verdade, o presente foi nosso, né? Com a presença dela, com a força das palavras, a presença da professora Bebel, uma educadora que se tornou deputada, né? E como deputada educadora tem feito um mandato impressionante, defendendo as pautas da educação e tantas outras pautas sociais. A alegria da presença do Tiago, o nosso vice, essa força do PSOL, a presença do nosso querido companheiro Paulo Roberto Botão, né, professor de longa data, também aqui na nossa cidade, a professora Leonor, querida, né, atuante professora. O ano passado eu estive num colégio dando uma palestra, encontrei lá a professora Leonor, sempre muito atenta, professora Solange Castel, também uma professora dedicada, militante, a força, né, das professoras, professor Fábio Leisman, querido Fabinho, temos feito aí campanha, caminhado lado a lado, não é? O Fábio que traz esse compromisso também com a educação, professor Valdemar Correr, do Mandato Coletivo, Trentino, né? Apareceu aqui a hashtag Vai Valdemar, o Valdemar sempre com essa presença dos jovens e de toda a comunidade de Santana, Santa Olímpia, que tem aí fortalecido a candidatura tão importante do Valdemar. Também a querida professora Joyce, né, representando o mandato do PSOL pela educação. Nós queremos terminar a live, queria convidá-los, né, para ouvir conosco o jingle da nossa campanha. A Carol também, né, querida Carol, que tem nos dado assistência. Carol, vamos fechar essa live com alegria, né, compartilhando a esperança.
Para prefeito, vote professor Adelino. Vote 13. Uma Piracicaba para todos, vai de 13, que é a cara do meu povo. Piracicaba é Adelino, o prefeito da mudança. Compartilha essa esperança. Você conhece o professor Adelino, candidato do PT à Prefeitura de Piracicaba? Professor Adelino, conta pra gente um pouquinho sobre você. Olá, Piracicaba. Sou o professor Adelino. Sou doutor em filosofia e coordenador no Instituto Federal aqui na cidade. Sou candidato a prefeito pelo PT, partido que tanto fez por nossa cidade nos governos do prefeito José Machado. Tenho andado por Piracicaba e me deparado com sérios problemas. É preciso transformar essa realidade. Vamos juntos construir uma Piracicaba para todos. Piracicaba quer prefeito, professor tem muito jeito e coragem de mudar. Para prefeito, vote 13. Vote professor Adelino, com Tiago Nalesso para vice. Adelino é esperança. Coligação PT-PSOL, juntos com esperança sempre. Muito bom. Um abraço, muito bom. Vamos junto.